Olá, meu nome é Thalia e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Alterações histológicas em brânquias e fígado de Ciades Esberd, da Baía de São Marcos, Maranhão. Esse trabalho foi feito pelos componentes da Universidade Estadual do Maranhão. Bom, as atividades portuárias elas são importantes economicamente, mas são consideradas fontes de substâncias tóxicas devido à enorme quantidade de poluentes presentes nos ecossistemas aquáticos. No Brasil, há um total de 175 instalações portuárias de carga, conforme a ANTAQ 2019. Assim, na costa do Maranhão, além de possuir uma grande movimentação de cargas na região portuária, há uma larga diversidade biológica como os recursos pesqueiros. Dentro desses recursos pesqueiros, os peixes constituem uma biodiversidade importante economicamente, como os peixes estuarinos, os bagres de Ciades Esberd. Esses peixes podem apresentar respostas aos poluentes presentes nos ecossistemas aquáticos, como alterações morfológicas, bioquímicas e histológicas, conhecidas como biomarcadores. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi analisar os biomarcadores histológicos branquiais e hepáticos no bagre estuarino Ciades Esberd, por ser uma espécie residente, assim como quantificar as lesões hepáticas e branquiais do bagre estuarino na região portuária de São Luís, Maranhão e em uma área de proteção ambiental. E, por fim, comparar os biomarcadores de fígado e brânquias. Na área de estudo, foi realizada nas proximidades da ilha de São Luís, que está localizada entre a Baía de São Marcos e a de São José. Os dois pontos trabalhados foram Porto Grande, considerado como A1, onde o Porto Grande se localiza dentro da região portuária do Porto de Itaqui, e a Ilha dos Caranguejos, que foi a área 2, que é a área de proteção ambiental. Dividimos nossa metodologia em duas etapas, onde primeiramente houve levantamento bibliográfico, onde consideramos palavras-chave para fazer esse levantamento, como palavras-chave em inglês e em português, que se tratassem dos biomarcadores, lesões e os órgãos estudados. Realizamos a coleta do material biológico e do abiótico, onde foram coletados 20 exemplares de peixes de Ciades Esberd no período de estiagem, no ano de 2019. Após a coleta, nós fizemos a análise dos dados abióticos, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, e também analisamos a biometria dos animais coletados, como dados de comprimento e peso. Por fim, fizemos as análises histológicas de brânquias e fígado. Aqui nessa parte nós podemos detalhar um pouquinho mais como foram as etapas do procedimento histológico usual, que passou pela fixação em clivagem, desidratação em série de álcool, clarificação e diafanização, inclusão em parafina, e foram feitos cortes de microtomia de 5 micrômetros de espessura para a reconfecção das lâminas dos órgãos de peixe. E passou pela coloração em hematoxilina e eosina. Essa metodologia seguiu os passos de Bernet et al., 1999. Bom, passando para os dados de discussão, nós começamos com os dados abióticos da Ilha dos Caranguejos. Analisamos então esses dados e percebemos que apenas apresentou um valor que foi contra a resolução do CONAMA número 357 de 2005, onde esse valor ele era para ser aqui, valores recomendados para os parâmetros da água são para a salinidade menor que 30, menor ou igual a 30, oxigênio dissolvido menor que 6 mg por litro, para pH entre 6,5 e 8,5 e temperatura em graus Celsius, entre 28 graus Celsius e 32 graus Celsius. E aqui na Ilha dos Caranguejos, que é a área de proteção ambiental, nós percebemos que isso aqui foi um valor bem mais alto do que o permitido na resolução do CONAMA. Passando para a tabela 2.
nós observamos as médias e desvio padrão dos dados biométricos de machos e fêmeas de Ciades-Esbert. E assim, nós percebemos que os animais da Ilha dos Caranguejos, eles apresentaram um peso bem mais alto do que os animais coletados na área portuária. Já em relação ao comprimento, os animais da área portuária apresentaram um comprimento maior do que os animais da Ilha dos Caranguejos. Isso pode ser explicado conforme Lima, 2017, que mostra que as condições diferenciadas nos ecossistemas aquáticos vão influenciar no tamanho e comprimento dos peixes, e que o peso ele indica muito mais a sanidade do que o comprimento, o que faz jus aqui à Ilha dos Caranguejos, que deveria ser a menos impactada por ser uma área de proteção ambiental. Aqui nós chegamos nos resultados de discussão. E eu vou falar sobre as alterações branquiais mais frequentes encontradas. Bom, vale ressaltar que 58% das lesões branquiais elas foram encontradas nos peixes coletados do Porto Grande, que é a área portuária. Onde, em primeiro lugar, tivemos aqui o deslocamento do epitélio, depois tivemos a fusão das lamelas secundárias, aneurisma, congestão, necrose e telangiectasia. Essas respostas, como deslocamento do epitélio, fusão lamelar e hiperplasia, são resultados que podem mostrar um mecanismo de defesa branquial. E dessas três que o autor Castro 2018 fala, nós temos aqui o deslocamento do epitélio e a fusão lamelar. Porque os organismos eles entram em contato com esses poluentes e em resposta a adaptações ao contato com esses poluentes para se defenderem, os organismos modificam as suas estruturas teciduais. Bom, aqui nós podemos observar algumas imagens, onde podemos ver o deslocamento do epitélio nas lamelas secundárias. Aqui nós podemos ver a fusão das lamelas secundárias. Já aqui nós podemos ver na mesma região duas alterações associadas, que é a hiperplasia e uma necrose também nas lamelas secundárias. A hiperplasia ela acarreta hipóxia e dificulta a respiração do organismo, uma vez que ele não vai conseguir mais realizar essas trocas gasosas com tanta eficiência como antes, já que seu tecido branquial vai se modificando e uma alteração ela é suscetível à geração de outras alterações que vão aparecendo nas brânquias. Passando para as alterações hepáticas mais frequentes encontradas, vale ressaltar que 52,60% das lesões hepáticas foram encontradas nos peixes coletados na Ilha dos Caranguejos, onde, em primeiro lugar, tivemos o centro de melanomacrófagos. Posteriormente, tivemos a alcoolização de hepatócitos, perda da delimitação tecidual, perda da delimitação celular, hipertrofia, necrose e núcleos picnóticos. Bom, o centro de melanomacrófagos, quando ele é encontrado no organismo, isso pode ser considerado normal. No entanto, nos organismos aqui analisados, esses centros de melanomacrófagos, eles se demonstraram muito frequentes em cada organismo coletado, o que passa a caracterizar uma lesão que é moderada. Aqui nós podemos observar duas alterações, que é o centro de melanomacrófagos e a vacuolização. Vale ressaltar também que primeiro as brânquias entram em contato com os poluentes e posteriormente o fígado vai entrando em contato com esses xenobióticos e apresentando alterações, por isso os dois órgãos foram estudados.
O aumento da quantidade dos centros de melanomacrófagos no organismo indica a presença de contaminantes no ambiente aquático. Como eu falei, eles foram apresentados em bastante quantidades. Aqui nós podemos observar a degeneração tecidual em fígado e a presença de necroses no fígado dos peixes coletados. E em um dos peixes coletados, encontramos uma neoplasia, que é um tumor benigno, e esse peixe ele foi coletado na área de proteção ambiental, a Ilha dos Caranguejos. Esse tumor ele é formado de diferenciadas células que substituem ou deslocam o tecido e se assemelham às células do tecido original. Assim, concluímos que as lesões branquiais elas foram mais presentes no Porto Grande, que as alterações hepáticas foram mais frequentes na Ilha dos Caranguejos, mas que devido à severidade das lesões encontradas em ambas as regiões, como a presença da neoplasia em um dos peixes coletados da Ilha dos Caranguejos, ambas as regiões encontram-se impactadas e é necessário que haja um monitoramento ambiental aquático contínuo na região. Agradeço à FAPEMA pelo apoio financeiro e agradeço também à Universidade Estadual do Maranhão, ao Laboratório de Biomarcadores em Organismos Aquáticos, onde foi realizada a maior parte da pesquisa, e ao Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e Monitoramento de Ambientes Aquáticos pela parceria. Obrigada pela atenção.